Hoje eu tô aqui para trazer a parte 2 da nossa série dos piores logos de todos os tempos. Vem comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza aí, esse canal onde você faz o quê? Você aprende sem sofrer e se diverte muito com as nossas análises. Esse é a parte 2, é o vídeo 2 da nossa série dos piores logos de todos os tempos. Eu tô colocando aqui no cartão a parte 1, que é pra você assistir quando esse vídeo acabar, tá bom? E bom, gente, vamos começar falando desse que é um logo clássico brasileiro, também criado por um grande designer brasileiro. E o projeto em questão é o logo da Cinemateca. Esse logo foi criado em 1954 pelo Alexandre Wöllner, que, como eu falei, foi um dos grandes nomes do design nacional. Ele, na verdade, foi o responsável por trazer o ensino do design para o Brasil. Ele estudou na escola de Ulm, na Alemanha, e quando ele retornou, ele fundou a Escola Superior de Desenho Industrial, que é a ESD, que existe até hoje, é o curso de design, a escola de design da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. E o Wöllner foi responsável por muitos dos grandes logos da história do Brasil. Ele criou o logo do Itaú. A gente tem um vídeo analisando a mudança do logo do Itaú, eu também vou colocar aqui no cartão, onde eu falo um pouquinho mais sobre o Wöllner. E ele criou esse logo da Cinemateca para uma filmoteca do Museu de Arte Moderna, o MAM, aqui também no Rio de Janeiro. Que mais tarde, essa filmoteca se transformou na Cinemateca Brasileira, que hoje em dia ela tá em São Paulo, é um prédio bem bonito, assim, de tijolinho. Na gestão, né, do governo federal anterior aí, o governo Lula, a Cinemateca ela foi sucateada, ela enfrentou incêndios, enfrentou uma série de percalços, inclusive, né? Se você se interessa pelo tema, vale buscar saber um pouco mais. E bom, o logo da Cinemateca, que é o tema aqui, objeto da nossa análise, ele é mais um daqueles logos onde não se fez a pergunta de ouro do design. Qual é a pergunta de ouro do design? Já falei sobre isso aqui. Sempre que você cria uma marca, você tem que se perguntar se a sua marca parece uma suástica ou se essa marca está parecendo um órgão genital masculino. A inspiração para esse logo, né, antes da gente falar desse ponto, é um projetor de cinema. Esse ícone, ele foi projetado, ele foi pensado para representar um corte transversal no projetor. Então você tá vendo aí na tela a imagem do projetor, você tem os dois rolos de filme e você tem essa lente aí avançando. Só que quando você simplifica isso, né, e você faz esse corte lateral, eliminando todos os outros elementos, a gente tem, infelizmente, um logo que parecem duas bolas e um falo, né, uma genitália masculina. Ele é um grande gênio, sim, ele criou grandes coisas. Deus me livre querer, de alguma forma, falar mal da obra do Wöllner. Só que nesse caso, a gente tem uma situação muito explícita de algo que tá lembrando uma coisa que não vai ser a primeira coisa que vai remeter para as pessoas. Quando você bater o olho ali, ninguém vai lembrar de um projetor. Eu mesma nunca tinha visto um projetor até o momento que eu sentei para fazer essa pesquisa desse vídeo. Nunca tinha visto um projetor de cinema. Eu nunca faria essa associação. Então isso para mim já é uma falha de projeto. Assim, ainda que seja, sei lá, voltado para profissionais, não sei se foi esse o caso, né, que você não esteja pensando no público leigo, né? Público só que vê cinema, eu vou chamar de público leigo, mas você tá falando ali para profissionais da área do cinema? Eu não sei. Eu acho que valia hoje em dia uma atualização. Até encontrei informações de que esse logo tinha sido refeito, mas eu acho que isso não foi pra frente ou não foi verdade. Não sei dizer qual das duas, porque o logo permanece essa versão que vocês estão vendo aí na tela. No site da Cinemateca, inclusive, ainda é esse logo. E, infelizmente, a gente olha pra isso, a gente não consegue ver nada menos do que uma... E bom, vamos passar agora para o segundo analisado aqui do nosso vídeo. Eu vou falar da marca do Kumon. O Kumon é tanto uma escola quanto um método de ensino. Ele tem escolas espalhadas pelo mundo todo, inclusive no Brasil, para ensino de matemática e de línguas também. Não é só matemática, eu descobri isso na pesquisa. E o Kumon foi criado no Japão por um cara que o sobrenome dele era Kumon em 1954. E a informação do site a respeito desse método é a seguinte, de que o método de aprendizagem Kumon incentiva alunos e instrutores a pensar profundamente para resolver problemas e encontrar respostas. E que por isso, esse O do logotipo do Kumon, que você está vendo aí na tela, esse é o logotipo que foi refeito em 2001. Ele traz uma carinha que é o rosto pensante. segundo o site do Kumon. Abre aspas.
Essa é a expressão dos alunos engajados, aprendendo, pensando e crescendo em centros de estudo Kumon em todo o mundo. Representa os rostos de todos os envolvidos no Kumon. Gente, olha só, matemática não é tradicionalmente uma matéria assim amada, né, pelas crianças. Tem uma exceção aqui na minha casa que meu filho adora matemática, dou graças a Deus que meu filho, ele é inteligente, ele gosta de matemática. A mãe dele era burrinha na época da escola, eu tinha dificuldade com matemática, fiquei de recuperação em matemática. Então, quando eu olho esse logo do Kumon, a última coisa que eu quero, ou que eu lembro, é de uma criança pensando. Eu lembro de uma criança infeliz, muito pistola da vida, pensando assim, já não me basta ter que ir pra escola todo dia fazer dever de casa. Minha mãe e meu pai ainda inventaram de me botar pra fazer um Kumon, que eu podia estar jogando videogame, eu podia estar soltando uma cafifa, tô aqui sentado fazendo o dever do Kumon. Eu só consigo pensar numa criança extremamente frustrada e chateada de estar tendo que dedicar o tempo livre dela para fazer exercício do Kumon. Eu não consigo ver esse rosto pensante, eu acho que talvez por eles terem simplificado demais esse desenho, eu só vejo uma cara frustrada. Não sei se eles conseguiriam passar a expressão de pensamento de uma forma que não remetesse a algo negativo, sabe? Seria possível colocar talvez uma ilustração um pouco mais de elementos, você fazer uma carinha assim, pensando, tipo aquele emoji, sabe? Do bonequinho assim, pensando. Mas ainda assim, eu acho que traria uma coisa de questionamento, de insatisfação, que não foi o sentido que eles quiseram dar. Eles ainda falam que o azul do Kumon representa inteligência, honestidade e o céu que se estende pelo mundo. No Japão, o azul é uma cor, todas as cores têm simbologias fortes no Japão, acho que mais até do que no Brasil. A gente não tem muita essa coisa simbologia, fora o verde da esperança, a gente não tem tanto quanto os japoneses têm. E lá o azul representa a pureza e a limpeza. Então, o azul, curiosamente, é uma cor feminina, para vocês verem como essa questão de gênero, de produtos de gênero, de menino veste azul e menina veste rosa, que vocês sabem quem gostava de falar aí, que eu não vou falar o nome aqui para não trazer má sorte aqui pro meu lado. Isso é uma coisa totalmente construída e cultural. No Japão, azul é cor de menina, simboliza a pureza, então as mulheres usam isso nos trajes, é muito comum. E é uma cor também que é muito usada por trabalhadores. É muito comum que os trabalhadores usem azul nos escritórios e que os estudantes universitários escolham peças de cor azul para fazer entrevista de emprego. Então é uma cor que está ligada tanto a essa pureza quanto a essa questão do foco da inteligência. Então tem a ver, né? Realmente ser azul, eu gostei dessa parte. Eu fui inclusive ver o logo anterior a essa versão de 2011. Era esse logo que você tá vendo aí, era um K de Kumon, formado por vários pontinhos e, de acordo com a informação da nossa pesquisa, esse fundo azul escuro representa o intelecto, a mentalidade, os processos mentais profundos. Também tem uma coisa da conexão do Japão com o azul do mar, da profundidade do mar, porque é um país insular, né? Cercado por água por todos os lados, então o azul também tem essa carga da profundidade. Os pontos brilhantes dessa marca antiga, eles são três coisas. São neurônios despertados por exercícios matemáticos e conexões, acelerando processos de pensamento. Vários alunos aprendendo pelo programa, então seriam várias cabecinhas espalhadas pelo mundo. E uma cadeia das tarefas, porque o Kumon ele tem tarefas, você faz tarefas lá na aula e você leva para casa para fazer também tarefinhas, então teria a ver com isso. Não é um logo maravilhoso, acho que eu tenho diversos problemas, eu meio que quase perco o K ali, eu não consigo, tem um ponto, eu acho que tá no limite ali de eu entender aquilo com uma letra K. É um logo meio genérico também, pra mim cai um pouco na categoria de clichês de logo, que também é outro vídeo que a gente tem aqui no canal, vou tentar colocar aqui no cartão, que eu fico prometendo, eu nunca boto, né? Mas enfim. Então é um pouco banal, é um pouco clichê, mas pelo menos ele não traz essa carga negativa, ele é só um logo institucional, corporativo, meio blá. Mas ele não trazia essa carga negativa de você ter o seu filho ali infeliz e chateado, que não queria estar fazendo aquilo. Pra mim, isso é o que passa, tá? Eu como mãe de uma criança pequena, de 9 anos, eu acho que não é um logo bom. Assim, eu acho que você teria que, em vez de ter a carinha pensante, você poderia explorar a coisa do prazer de aprender, do prazer das conexões, né? Enfim, eu buscaria outro caminho. Não gosto desse logo mesmo, acho péssimo. E claro que falando de piores logos, assim como o logo da Cinemateca, a gente vai ter mais dois logos que eu vou analisar aqui, que são logos que trazem uma conotação sexual involuntária. O primeiro deles é o logo da Montesat. Esse é um logo muito antigo, porque ele é de uma empresa também que é bem antiga, é uma empresa polonesa de instalação de antenas, que foi fundada em 1995. O site da Montesat, ele tá no ar
ar ainda, é um site super desatualizado, texto em Comic Sans, tem um plugin de Flash no topo que não funciona mais, Flash já morreu há muitos anos, faleceu, que Deus o tenha, e basicamente ele traz uma anteninha parabólica que está tendo uma ereção. É uma antena que tá feliz, ela tá pronta pra festejar, entendeu? Ela tá com o dedinho apontando pra cima, ela tá segurando... Eu acho que isso aqui também é uma antena, né? Parece aquela antena espinha de peixe que a gente usava quando eu era criança, tinha essa antena lá na minha casa. Então, segurando a antena espinha de peixe, não sei se é isso, mas eu vou dizer que é. E aí tem aquela hastezinha, igual aquelas antenas antigas de Sky, da DirecTV, na época que você precisava ter antena, né, pra poder ter TV por assinatura. Ela tá ali, pronta ali com tudo, entendeu? Pronta ali pra você poder instalar a sua TV, já ligar numa Playboy TV, já ligar num Sexy Hot, pegar um vinho e fazer acontecer. Essa antena tem uma cara pervertida, tá perdida, se desviou do caminho completamente, com a boca aberta, com uma língua de fora, com um olho meio vidrado, com uma sobrancelha assim, tudo errado, tudo errado. Como que, gente, como que fizeram isso daqui? E ninguém olhou pra isso e falou assim, gente, isso aqui é um boneco que tá de duro. É cômico, é grotesco, é tudo de ruim, assim. Mas esse é um logo que tá presente em todas as coletâneas de piores logos de todos os tempos. Você tem alguns clássicos, como o Instituto de Estudos Orientais, que a gente abordou na primeira parte desse vídeo, que parece, né, uma grande busanfa, um consolo ali sendo penetrada, né? E esse aqui também é um clássico, né? É uma coisa grotesca, bizarra, realmente assim, não tem condição. Eu teria medo. O penúltimo logotipo da nossa seleção, que também sofre do teor sexual involuntário, é o logo da Megaflix. Se você não sabe, você, geração Z, pessoa novinha, né? Antigamente, existia uma coisa chamada locadora de vídeo, que era um lugar que você ia, que tinha uma seleção limitada, né, de títulos, e você escolhia um filme para você assistir. Você pegava uma fita cassete emprestada. Fita cassete é esse dispositivo que está aparecendo aí na imagem. Você pegava uma fita cassete, você levava para sua casa para assistir no seu videocassete aquele filme. Aí depois que você assistia aquele filme, você tinha que rebobinar a fita. Se não rebobinasse a fita e fosse entregar, pagava multa na locadora, a locadora cobrava a multinha lá. E era assim que a gente e os antigos, os incas, assistiam vídeos, né? A gente não tinha streaming, era realmente assim muito louco. Quando tinha lançamento, tipo assim, quando lançou Titanic, eu lembro que a locadora que eu era sócia lá em Niterói, eles compraram mais de 20 VHS para poder dar conta da demanda, que todo mundo querendo alugar, e você chegava lá, tava alugado, você tinha que ter uma fila de espera para ver o vídeo, assim, um caos. Mas enfim, locadoras, né? Lugar muito nostálgico, sinto muito falta das locadoras. E aí nos Estados Unidos tinha uma cadeia de locadoras chamada Megaflix, que, como você está vendo aí na sua tela, tinha um problema muito grave de kerning, porque em vez da gente ler Megaflix, a leitura a partir do lado direito que a gente está tendo aqui, a gente lê Megafucks, para quem não sabe, uma palavra que designa o ato sexual em inglês de uma maneira chula, né? Recentemente eu fiz um Reels lá no meu Instagram. Se você não me segue, tá convidado para me seguir e acompanhar meu conteúdo também lá no Instagram, do kerning, que uma pessoa chegou e comentou que ela tinha feito o logo a vida dela toda, e para uns 2 anos, de uns 2 anos pra cá, ele tinha começado a ouvir falar dessa palhaçada de kerning, que era isso, que não sei o que, não sei o que lá. Então, o kerning é o ajuste de pares de letras. Existem certos pares de letras, como por exemplo o W e o A, é só um exemplo, que eles precisam de um ajuste personalizado para que você otimize a leitura da palavra. Esse ajuste se torna ainda mais importante em títulos ou em logos como esse daqui, para que você não tenha esse tipo de problema. Aqui claramente a gente tem um kerning que está desequilibrado entre o L e o I, e o formato da tipografia também contribui. O fato de não ter serifa, por exemplo, ele torna menos identificável o L e o I, de forma que quando se aproxima muito os dois, eles ficam perfeitos, assim, fazendo uma letra U. Então faltou aqui, tinha que afastar um pouquinho, descolar um pouco para você, ou escolher uma outra tipografia. Eu acho que seriam as duas coisas, para que você não tivesse esse tipo de problema. O L não tivesse esse canto arredondado, eu acho que já ajudaria, né, junto com esse ajuste kerning. Então,
o olhar do designer é muito importante nessas horas e o ajuste de kerning é essencial. E aí eu trouxe um bônus aqui de duas outras marcas que também estão sempre presentes nessas coletâneas de piores logos e que sofrem do mesmo mal de falta de ajuste de kerning ou de espaçamento. Nesse caso aqui é um ajuste de entrepalavra, que é o logo do Kids Exchange. A palavra Kids está muito próxima do Exchange, então é um problema aqui de espaço entre as palavras. E aí a gente lê Kids Sex Change, o S e o E, a cor é próxima. Então o meu cérebro junta os dois, o nosso cérebro ele junta os dois, ele se separa do D, que é meio que um roxinho. Então a gente lê Kid Sex Change, tipo assim, a mudança de sexo do menino. Não era o objetivo aqui, né? Não se tratava disso. E a gente tem o Click Lovers, que é um problema de kerning clássico, né? O C tá colado na letra L e a gente tem, em vez de ler Click Lovers, a gente lê Dick Lovers. Também é um termo chulo para se referir ao órgão sexual masculino. E aí o problema é que não só a gente lê Dick Lovers, como esse mouse, ele tá muito parecendo é muito a cabeça ali do... Gente, que baixaria, mas assim, ainda sai um coraçãozinho, como se fosse assim, ele tá meio que uma ejaculação. Um caos. Novamente, um ajuste de kerning, escolha de outra tipografia teria resolvido esse problema, teria poupado esse vexame pra todo mundo, pra Megaflix, pro Kids Exchange, pro Click Lovers. E bom, vamos pro último analisado do nosso vídeo. E antes de falar dele, aquele momento em que eu te lembro que você tem que dar o seu like nesse vídeo. Se você curte o conteúdo de qualquer pessoa no YouTube, ajude essa pessoa dando like nos vídeos. Lembra, para agora, vai, deixa aqui o seu joinha. Se inscreve também no canal, porque isso ajuda muito a gente. Tudo isso é de graça, não vai te custar nada fazer, mas se você quiser nos apoiar, pagando um cafezinho pra gente, você pode se tornar um membro apoiador aqui do canal. Por só R$ 7,99 você se torna um membro apoiador, você tem acesso a conteúdos exclusivos que são gerados para apoiadores e você tem acesso à nossa comunidade no WhatsApp de apoiadores. É um grupo muito legal, uma troca muito bacana, com muito feedback, com muita oportunidade, com uma discussão muito saudável, muito legal e também muita fofoca. Então, se você quiser ser membro, é só clicar aqui nesse botãozinho que você tem, seja membro, ou então no link que tá na descrição do vídeo, tá bom? E bom, vamos para o último analisado da nossa galeria. Que eu fiquei surpresa quando vi essa marca, porque é uma empresa gigantesca, é uma multinacional de tintas que existe desde 1885 e que tem um logo que é simplesmente um desastre. Estou falando da Sherwin-Williams, é uma empresa americana de tintas e a marca dela tem um lettering em itálico, escrito Sherwin-Williams, que eu já vejo aqui uns problemas, tipo, eles usam uns versaletes, que é quando você usa todas as letras em maiúscula, mas as iniciais são maiores que as outras. O nome disso é versalete. Então, não amo esse versalete que eles usam. Também tem uns problemas de espaçamento, mas assim, nada disso seria um grande problema se não fosse esse ícone de um planeta Terra sendo coberto por tinta vermelha. Não bastasse isso, você tem um texto escrito ali naquela metade do planeta que já sofreu o apocalipse das tintas, tá escrito cobrem a Terra. Então ele tá dizendo que a SWP é Sherwin-Williams Paints, em tintas Sherwin-Williams em inglês, e elas estão cobrindo o planeta Terra. Eu entendo que isso aqui tem um sentido, né, de querer dizer que elas estão em todo lugar. Só que, gente, tem milhões de maneiras de você falar isso sem parecer que você quer acabar com o planeta Terra, que você quer dar um banho de tinta. Isso daqui me traz várias imagens à mente, entendeu? Eu lembro daquela cena das branquelas, que elas levam tinta vermelha na cabeça. Eu lembro de Carrie, a estranha, levando um balde de sangue de porco também na cabeça. Então esse logo, ele tem várias camadas de close errado. Vamos olhar um pouquinho aqui a linha do tempo. Ela começa em 1885 com... Isso aqui é quase uma escultura, né? Que tem um negócio tipo um camaleão aqui, uma coisa esquisita que não dá pra gente ler porque tá em baixa resolução. O conceito se mantém ao longo dos anos, eles vão atualizando o visual, mas o conceito é sempre o mesmo. Foi em 1893 que tem uma gravura, parece até um clichê, né, de impressão, do planeta Terra aqui tomando o banho de tinta. Aí em 1905 eles simplificaram bastante, surpreendentemente, assim, em termos visuais, eles simplificaram bastante. E a gente vê que a forma é a mesma, assim, os respingos de tinta
são os mesmos, o splash de tinta, a tinta caindo é o mesmo formato até hoje praticamente, entendeu? Então eles não mudaram basicamente esse logo em 120 anos. Então em 1910 eles incluíram esse lettering ali na mancha de tinta, o Cobrem a Terra, e a gente foi tendo variações disso ao longo dos anos, até que em 1926 ele passou a ser colorido. E aí isso que é interessante, em 1974 as pessoas começaram a questionar que esse logo passava uma mensagem negativa, que parecia uma coisa que seria tóxica para o planeta, que não era bom. Eles decidiram mudar esse logo em 1974 e ficou até que bom. Tem problemas aqui, né? Mas ok, um logo, né? Um logo de tintas, assim, só mais um, não precisa ser uma coisa genial, né? Não é o logo da Bienal de Arte de São Paulo. Em 1982, eu vou corrigir a minha informação, porque assim, o que permaneceu até 99 foi o lettering, tá? Porque de 74 até 82, eles tiraram o ícone do planeta, e aí em 82 eles voltaram com o planetinha, porque eles disseram que essa mudança não tinha sido bem recebida pelos consumidores, pipipipopopó. Eu não acredito nisso, porque hoje em dia a Sherwin-Williams é criticada por essa marca. Hoje em dia que você tem uma discussão ambiental muito mais forte do que você tinha nos anos 70, quando suscitaram, né, essa discussão, quando essas primeiras críticas apareceram. Hoje em dia a gente tem uma consciência ambiental muito mais evoluída, principalmente com relação ao quanto essas tintas e os resíduos da indústria de tintas, eles são tóxicos para o meio ambiente. Então você ter uma marca que você tá jogando tinta no planeta Terra, começaram a pressionar a empresa dizendo que ela tinha que mudar essa marca, e a resposta deles é que eles não vão mudar, porque eles acham que esse logo representa a história da empresa e que ele é muito icônico. Então eu não caio nessa de dizer que foi mal recebido e aí a gente voltou, tal. Cara, não, eu duvido. Eu acho que isso foi coisa de gente lá do alto, entendeu? Alto escalão, apegado, e que quis retornar com esse ícone horroroso. E como eu falei, a gente tem diversas dimensões de close errado nessa marca. Primeiro que a tinta vermelha. Então parece que você tá jogando sangue, que o planeta Terra tá sangrando com aquela tinta escorrendo. É uma coisa esquisitíssima. Novamente, lembra a cena do Iluminado, aquela porta de elevador abrindo e aí caindo uma enxurrada de sangue. É uma coisa horrorosa, de mau gosto. Me passa essa ideia antiambiental, tóxica. Eu já consigo quase sentir o cheiro de tinta que você sente quando tu abre a lata, primeira vez assim. Eu já consigo sentir aquele cheiro de tinta que te dá dor de cabeça, cobrindo o planeta. Assim, acaba que a analogia com o sangue não é tão errada, porque assim, me passa uma mensagem de morte, entendeu? De extinção, de acabar com o meio ambiente, acabar com os bichos. Horrível, horrível. É mal feito, muito elaborado, tem muito detalhe para ser considerado um bom ícone. Traz uma mensagem péssima, tá ultrapassado, porque durante 119 anos, tudo bem que assim, falei da Johnson & Johnson aqui no canal, que foi uma marca que pouco mudou ao longo dos anos, é uma marca boa. Então assim, quando é bom, realmente não tem que mudar. Mas quando a marca é um lixo, gente, a gente precisa sentar e mudar isso. Nesse contexto, no contexto que a gente tá hoje, sabe? Que a gente tá falando de aquecimento global, tá falando sobre a importância da gente repensar as nossas atitudes com o planeta. Você tem um negócio que cubram a Terra, vai me desculpar, sabe? Enfim, o que tem que fazer é comprar, vai comprar souvenir, vai comprar coral. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, lembra, deixa seu joinha, compartilha com alguém que você saiba que possa curtir o nosso conteúdo. Conta pra mim se você quer a parte 3 desse vídeo, se você já conhecia alguma dessas marcas que eu trouxe. Algumas são bem conhecidas, outras nem tanto. Vamos continuar a conversa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!